Abra comigo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 31. Nós vamos ler alguns versículos desse texto tão importante de Gênesis. Terça-feira é um culto de ensino. Eu venho buscando sempre trazer uma palavra de orientação para os irmãos, e é importante que cada um tenha isso na mente, no coração e na consciência, que terça-feira nós vamos sentar, nós vamos debruçar nas páginas da Palavra de Deus para aprendermos aquilo que o Espírito Santo deixou para nós. Amém? Quantos entenderam, diga glória a Deus. Gênesis capítulo de número 31. Enquanto você está procurando aí, o Túlio está colocando na tela. Mais uma vez uma saudação de bem-vindo aos nossos irmãos que estão conosco já online, que estão cultuando a Deus. E também quero dar uma saudação de bem-vindo mais uma vez à irmã Ivani, que está ali atrás, com a sua família, com a Ariane com os filhos, com as crianças. Deus abençoe sua vida. Vamos dizer para eles que eles são bem-vindos, no nome de Jesus. 1, 2, 3, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também aqui do meu lado esquerdo está o pastor Rony, lá de Boston, um amigo de muitos anos. Que Deus abençoe sua vida. Leve nosso abraço à sua esposa, seu filho e a todos lá de Boston, né? E aproveite que você veio para cá. Quem bebe as águas aqui de Norte Porto, né? Fica por aqui mesmo, né? Que Deus abençoe sua vida. Vamos dizer ao pastor Rony que ele é bem-vindo no nome do Senhor Jesus. 1, 2, 3, seja bem-vindo em nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 31. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou, diga, me enganou, e mudou o salário 10 vezes. Quantas vezes ele mudou? 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. O texto que nós lemos, ele está falando de Jacó. E hoje eu quero pregar essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Deus já fez repousá-la ao meu coração já há alguns dias, quase uma semana. Esse texto de Gênesis capítulo 31 me chama muita atenção, porque quando eu estava lendo e o Espírito Santo falando ao meu coração, eu ouvi claramente Deus falando comigo assim: a história de Jacó, a história que nós lemos do capítulo 31, do verso 1 ao 7, ela conta a história de alguém que quase conseguiu. O texto aqui que nós lemos, ele está falando de Jacó. E Jacó, ele é o terceiro da trinca dos patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Jacó ele foi o terceiro grande patriarca da Bíblia, depois de Abraão e depois de Isaque. É interessante notar que os dois da ponta, tanto Abraão quanto Jacó, esses dois tiveram os seus nomes mudados por Deus. Então aqui nós vamos pensar da seguinte forma: Abraão e Jacó, eles têm o nome dado por Deus, sim ou não? E tiveram também os seus nomes mais à frente mudado em vida por Deus. Ou seja, Abraão passa a se chamar, aliás, se eu falar Abraão certas vezes é porque é vício de linguagem, mas antigamente Abraão não chamava Abraão, ele chamava Abrão. E Abrão, ele passa a se chamar Abraão.
E Jacó também tem o nome mudado, e ele passa depois, lá na frente, a se chamar Israel. Agora, preste atenção, Isaac, ele teve o nome escolhido antes de vir ao mundo, antes de nascer, antes de ser concebido. Mas o mais curioso aqui é que depois que a Bíblia fala que Abrão se tornou ou virou Abraão, nunca mais ele foi chamado em momento nenhum na Bíblia de Abrão. O tempo todo ele é chamado de Abraão. Já o nome Jacó, ele fica meio que intercambiável, ou seja, ora se fala Jacó, ora se fala Israel. Até parece que o nome que Deus, o próprio Deus, deu a Jacó não pegou. E aí a gente vai ver ao longo da história e dos textos bíblicos que uns falam Jacó, outros falam Israel. Às vezes até o próprio Deus, ele chama Jacó pelo nome de Jacó e não Israel. Deus mudou o nome dele, mas o mesmo Deus também fala várias vezes, ao invés de chamar Jacó, que agora tem o nome mudado para Israel, Deus o chama novamente pelo nome de Jacó. E isso é uma questão muito curiosa para nós. Mas sem sombra de dúvida, o fato é que desses três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, preste atenção que agora você vai começar a entender a mensagem. Jacó foi o que mais sofreu dos três. Jacó sofreu mais do que Abraão, Jacó sofreu mais do que Isaque. Se tem alguém aqui nessa noite, preste atenção porque agora a mensagem é para você. Se tem alguém aqui nessa noite que sofre, ou está sofrendo, ou está passando por um sofrimento, eu vou te dar um conselho: aumenta o volume aí hoje, porque essa mensagem de hoje é para você. Uma boa palavra para definir o nome de Jacó, ou a pessoa de Jacó, na minha opinião, lendo o texto, é a palavra quase. Diga, quase. De novo, diga, quase. Por quê? Porque Jacó foi o que quase nasceu primogênito. Lembra disso? Segundos de diferença do seu irmão. Ele saiu primeiro. Aliás, quem saiu primeiro foi a mão de Jacó. Mas o seu irmão passou na frente e saiu primeiro. E ser o primeiro, aqui que está a questão. Ser o primeiro naquele contexto era algo muito importante, porque quem era primogênito, ele tinha por direito metade de tudo, ele tinha por direito as decisões familiares, ele tinha por direito a autoridade dentro da família, ele tinha por direito a continuação da bênção da aliança. Mas então Jacó, ele foi quase um primogênito. Diga comigo, quase um primogênito. E mesmo sem ser, então, de fato, o primogênito, porque ele foi um quase, porém sendo uma pessoa muito inteligente como Jacó era, ele, o que ele faz? Ele compra o direito de sua primogenitura e quase foi abençoado sem luta, sem confusão, sem encrenca, mas infelizmente no fim deu encrenca. No fim deu ruim, no fim não deu certo. Jacó, o filho, que é o pai, ele coloca a mão na sua cabeça para abençoar em cima de uma mentira que ele mesmo havia contado. Jacó foi o filho que o pai colocou a mão sobre a sua cabeça para abençoá-lo em cima de uma mentira que ele havia contado. E depois, lembra que eu falei lá atrás que o primogênito ganha em dobro, porque ele tem a bênção das coisas dobradas? Pois é, mas com Jacó, gente, não foi nada disso. Com Jacó nada disso funcionou. Tudo que ele teve foi muita luta. Tudo que Jacó teve foi com muito esforço. Tudo que Jacó teve foi com muita dificuldade.
Tudo que Jacó obteve foi com muita dedicação, com muita luta, com muito esforço, com muita batalha, com muito sofrimento, com muitas lágrimas, com muitas noites sem dormir. Por quê? Porque Jacó, ele fugiu no dia em que ele foi para ser abençoado. Ele teve que fugir. Por que ele teve que fugir? Ele teve que fugir sem arrumar as malas. Jacó teve que fugir sem beijar ninguém. Jacó teve que fugir sem se despedir dos seus parentes. Jacó teve que fugir sem abraçar quem ele amava. Jacó teve que fugir sem se despedir dos amigos, dos familiares. Jacó, ele sumiu, porque o irmão dele o havia jurado de morte. O irmão de Jacó queria matá-lo. Uma palavra aqui que pode definir muito bem a Jacó, eu repito, é a palavra quase. Diga comigo, quase. Por que quase, pastor? Porque Jacó, ele quase casou certo. Jacó, ele escolheu a noiva, ficou apaixonado pela moça, ela também ficou apaixonada por ele, mas na hora que ela tira o véu, para surpresa de Jacó, não era a moça com que ele queria se casar. E por causa disso, por causa dessa situação, Jacó teve que trabalhar 14 anos para o patrão, que também era o seu sogro e que também era o seu tio. Uma palavra para definir Jacó, eu repito, é a palavra quase. Porque ele quase morreu, Jacó quase morreu, quando foi se encontrar com seu irmão Esaú. Lembra que o texto diz que Esaú vem contra ele com, se eu não me engano, com 300, 350, 400 homens. Queria matar o próprio irmão. Depois de ter os filhos, ele teve um filho chamado José, esse era Jacó, e quando recebeu a notícia de que José tinha sido devorado por um animal feroz e que era uma mentira, Jacó quase morreu de desgosto. Jacó entra numa luta num lugar chamado Val ou Vale de Jaboque. E depois ele percebe que a luta dele era com nada mais, nada menos com o próprio Deus. E ali, Jacó, nessa luta, nesse embate, ele quase ganhou. Talvez essa introdução que eu fiz aqui nessa noite, ela se conecte com você em algum momento da sua vida, em algum aspecto da sua jornada, em algum momento da sua caminhada. Quem sabe você que está me ouvindo, vai me ouvir, que viveu ou que quase viveu um momento como esse, um momento que quase deu tudo certo. Se você tivesse assinado aquele papel, teria dado certo. O momento que quase você tivesse dado certo, se você tivesse chegado um pouquinho antes, ou se você tivesse ligado para alguém, ou se você tivesse tomado uma outra decisão, teria dado certo. Quase deu certo. Se você tivesse, quem sabe, aberto aquela porta, teria dado certo. Se você talvez tivesse, quem sabe, desistido de fechar aquele negócio, talvez também teria dado certo. Quase deu certo, mas não deu nada. Por quê? Porque o quase, gente, é uma palavra que estraga tudo, sim ou não? Você vai todo animado, todo empolgado, todo entusiasmado, todo com desejo e expectativa e não dá certo. Quase deu certo. Quase consegui, você diz. Quase embarquei, mas fiquei. Quase consegui, mas não consegui. Quase ganhei, mas perdi. E essa palavra quase, ela veio à tona quando eu li esse texto de Gênesis 31, porque a única coisa que eu via na vida de Jacó, nesse momento, nesse texto, era quase. E essa palavra ela é complicada, por quê? Porque Jacó é um indivíduo, é uma pessoa, é um camarada que tem que lidar com esse quase o tempo todo da sua vida. E aí ele vai para agora ele vai para a casa do seu tio, fugido do seu irmão que queria o matar. No meio do caminho, Jacó, ele encontra-se com Deus, ou seja, Deus, na verdade, encontra Jacó, e aí que está um negócio interessante. Quando Jacó está nesse caminho, nessa jornada, nessa direção, Deus encontra Jacó e acontece algo que nem Jacó esperava. Deus faz promessas para Jacó.
Jacó vai embora agora, depois desse encontro com Deus, cheio de esperança, porque ele ouviu de Deus que ele teria uma promessa. Jacó agora volta cheio de alegria, porque Jacó está no coração cheio de promessas. Mas o que acontece quando Jacó encontra com Deus? Deus faz promessa para ele, ele sai dali esperançoso, alegre, confiante nas promessas, mas algo acontece ainda assim na vida de Jacó. Jacó, ele volta para casa com o bolso vazio. Entenda o que eu quero dizer aqui agora. Às vezes, Deus fala um monte de coisa para a gente. Às vezes, Deus anima a gente ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada. Mas não muda nada. A nossa situação não muda. Nada altera. Jacó ouviu um monte de coisa bacana, um monte de coisa legal da parte de Deus, um monte de coisa interessante, um monte de coisa importante. Mas o saldo da conta bancária de Jacó não alterou em nada. Jacó teve que lutar muito, gente, presta atenção. Jacó teve que lutar muito para conquistar, para galgar, para chegar num lugar, para obter tudo o que ele teve. Jacó foi até o sogro, que virou patrão, e viu em Jacó a oportunidade de ter um empregado gratuito por 14 anos, ou seja, um escravo. Pensa nisso, 14 anos. Que ano nós estamos? 2026. Imagine você começa um projeto hoje, em 2026, e só vai terminar em 2026 com 14, 2040, trabalhando por um prato de comida. Esse era Jacó. Como é que você pensa em entrar num projeto como esse? 14 anos trabalhando apenas para se alimentar. Mas Deus estava lá. Lá atrás, Deus havia enchido o coração de Jacó de promessas. Você precisa entender que às vezes, eu estou falando aqui com um povo que está crescendo na maturidade, que está crescendo na fé, que está aprendendo a lidar com situações, e muitas vezes na nossa vida não é só mar de rosas. Você precisa entender que às vezes, olha para mim, preste atenção nisso, o seu encontro com Deus gera até promessas, mas pode gerar promessas que não altera em nada na sua conta bancária. O encontro com Deus gera ideias, o encontro com Deus gera projetos, o encontro com Deus gera expectativas, o encontro com Deus gera propósitos, mas no outro dia que você tem um encontro com Deus, porque eu estou contando para você uma história que está na Bíblia, um outro dia depois do encontro, a sua situação continua a mesma. Eu sei do que eu estou falando porque tem gente aqui assim. Eu sei do que eu estou falando porque você vive assim. Entra ano, sai ano, entra semana e sai semana, e você vai entender o que Deus vai te ensinar hoje aqui. E aí você fala, tudo bem, Deus falou comigo, mas será que Deus não tem como é que o Senhor, nesse momento em que o Senhor fala comigo, o Senhor me dá promessa, me promete isso, aquilo, e eu posso até esperar, eu posso até continuar aqui, lutando, batalhando fielmente, confiando no Senhor. O Senhor falou para mim, o Senhor fez promessa, mas será que não tem como, depois que o Senhor faz a promessa, mesmo que demore essa promessa, será que não tem como o Senhor fazer um adiantamento aí, não? Para que vai me satisfazendo, vai me preenchendo, vai me ajudando, enquanto a promessa não se cumpre? Será que o Senhor não poderia, pelo menos Deus, ir dando algumas coisinhas até chegar o dia do cumprimento da sua promessa? Está na Bíblia. A Bíblia diz que a promessa demorada, ela enfraquece a alma. E Jacó fez esse tipo de promessa ou pergunta para Deus no meio da promessa que Deus havia feito para ele. Jacó é uma pessoa, gente, que tem que lutar muito. E eu estou falando para a gente aqui nessa noite que eu tenho certeza que você luta muito. Você batalha muito, você sofre muito, você está aí lutando dia e sai dia, entra ano e sai ano, e não é fácil a sua luta. É a mesma coisa de Jacó. Jacó é uma pessoa que tem que lutar muito, e por muitas vezes ele perde. Perdeu no casamento, perdeu no contrato de trabalho que ele tinha feito, porque o próprio tio passou a perna nele, perdeu anos longe da sua própria casa,
perdeu a paz por conflitos familiares, perdeu a confiança do seu próprio irmão Esaú, perdeu noites de sono fugindo. Jacó é um homem que teve muitas perdas, perdeu o controle quando pensou que José, seu filho, havia morrido. Jacó perdeu a tranquilidade ao ver a sua família toda dividida, perdeu forças lutando com homens e também lutando com Deus, perdeu muito, mas nunca Jacó perdeu uma promessa que foi feita para ele. Você pode adorar Jesus por isso? E ele diz no texto que nós lemos que o salário dele foi alterado. Peraí, quem é que gosta de receber aumento? Levanta a mão, diga glória a Deus. Olha aí, todo mundo levantando a mão. O texto que nós lemos diz que o salário de Jacó, ele não foi alterado para cima, mas para baixo. O texto é bem claro, e olha como a Bíblia é clara quando ela quer nos contar algumas coisas para nós entendermos o sentido dessas coisas. O texto diz que o salário dele foi alterado para baixo, quantas vezes? 10 vezes. Imagine, eu não sei quanto você ganha. Imagine o seu salário sendo alterado para baixo 10 vezes. E por que é que ele está perdendo tanto? Você pode já estar até pensando em perguntar isso. Não é ele, o Jacó, o cara, o homem, o servo cheio de promessas? Não foi ele que, para Jacó, que Deus fez promessas? Então por que é que parece que na vida de Jacó as coisas não vai? Quase vai, quase vai. Você talvez que está me ouvindo pode ser uma pessoa que está aqui, eu sei que tem, porque eu sei que você tem. É cheio de promessas para contar, cheio de testemunhos para dar, mas nenhuma dessas promessas, desses testemunhos que você quer contar, ou dessas promessas que você recebe, quem sabe de Deus, através de alguém, parece algo que ainda é palpável. Cadê o testemunho? Cadê Deus nesse momento? Qual é a mensagem de Deus para nós? Guarde isso, gente. Isso aqui nos faz crescer na fé e na maturidade cristã. Qual é a mensagem de Deus para nós quando a gente só tem o que a gente tem, é um monte de promessa, mas no meio dessas promessas a gente só está perdendo? E aqui agora eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar a respeito do que eu estou falando. Isso pode até soar estranho, sobretudo a nossa geração, e eu estou vivendo ela, por isso que eu estou dizendo isso. Sobretudo a nossa geração é uma geração que não foi treinada para perder. Vou repetir. A minha geração, infelizmente, a nossa geração é uma geração que não foi treinada, preparada para perdas. Vivemos em uma geração que quer, deseja, almeja recompensas sem passar pelo processo. Uma geração que aprendeu a aparecer, a se destacar, mas não aprendeu a suportar a dor, não aprendeu a suportar as crises, não aprendeu a suportar as perdas, não aprendeu a suportar as dificuldades. Uma geração que foi ensinada a vencer tudo muito rápido, mas a não permanecer firme quando se perde. Nós fazemos parte de um momento da história da igreja. Eu tenho 53, vou fazer 53 anos de idade, já vi muita coisa na minha vida ao longo da minha caminhada, mas eu posso observar que nesse momento que nós estamos vivendo, em pleno século 21, quase caminhando já para o século 22, daqui a algumas dezenas de anos, né? Nós fazemos parte de um momento da igreja onde as reuniões, as nossas reuniões, e eu gosto disso, vocês sabem que eu sou pentecostal e o pentecostal é assim. As nossas reuniões são só para vencer, os nossos hinos, os nossos cânticos são só para ganhar, as nossas pregações são só que Deus vai nos colocar em destaque, Deus vai nos fazer vitoriosos e vencedores. Eu sei que eu sou, eu sei que você é, eu sei que Deus vai fazer isso conosco, mas então quase ninguém consegue e tem coragem de falar de como é que a gente, como é que eu
como é que você deve se comportar no momento da perda, no momento da dor, no momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento das adversidades, no momento das dificuldades, no momento dos danos, no momento dos furacões, no momento dos tsunami da vida, nos reveses, nas decepções. E é pior, porque quando você passa por um momento de revés, de dificuldade, adversidade na vida, a primeira coisa que vem na mente e no coração é pensar em parar, porque não fomos treinados a vencer obstáculos na vida. A gente pensa quando vem os reveses, as tempestades, os tsunamis, as adversidades. Não estou dizendo todos, da maioria, não estou generalizando, mas uma grande maioria pensa em parar, em desistir, em retroceder, em recuar, em abandonar, pensa em abrir mão de tudo. E eu vou deixar aqui para nós hoje um antídoto que vai curar a sua alma, que vai fazer de você sim um verdadeiro campeão, mas não apenas de palavras, mas quando você enfrentar isso, você vai dizer e vai lembrar, está escrito na palavra de Deus, e eu sei que eu posso vencer, porque eu vou vencer na palavra de Deus. Você pode adorar a Deus por isso? Eu vou deixar aqui para você 3 pontos nesta mensagem. Primeiro, guarde isso. Parece que eu vim aqui para chocar você hoje, mas é proposital. Guarde isso. Deus prefere te ver perdendo do que te perder. Você vai entender. Deus prefere te ver perdendo do que te perder. E isso é uma verdade muito profunda, e é uma verdade profunda demais para lidar com ela, na verdade. Porque esse é o ponto, gente. Essa é a questão. Dificuldades, lutas, reveses, trabalho, esforço, são situações didáticas na vida do servo e na serva de Deus, que Deus usa, é a forma que Deus usa para nos moldar. É a forma que Deus usa para forjar o nosso caráter. É a forma que Deus usa para nos fazer crescer. É nas dificuldades que Deus usa as dificuldades, as circunstâncias, os momentos, os intempéries, as tempestades, para fazer você superar. Você está aqui hoje não é porque você é melhor do que ninguém, é porque você é alguém que superou uma dificuldade na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí, sim ou não? E o servo de Deus é aquele que lida com dificuldades. Diga comigo, o servo de Deus é aquele que lida com dificuldades. Vou te mostrar. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Claro demais esse texto. Você entendeu o texto, sim ou não? Mas, olha o que ele diz no verso 13: alegrai-vos. Olha o que Pedro diz: alegrai-vos. Eu queria saber se tem alguém entre nós aqui que se alegra na perda. Eu queria saber se tem alguém aqui entre nós que se alegra na dor, na dificuldade, na angústia, né? E o verso 13 diz assim, Pedro nos orienta, e nós precisamos saber que nós somos orientados pela palavra de Deus. Nós não somos orientados por jargões evangelísticos. Nós não somos orientados por pregadores da internet. Nós somos orientados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, mas para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Sabe o que Pedro está dizendo? Quando você sofrer aqui na terra e se alegrar, você está dizendo que você está se alegrando nas aflições que Cristo também passou. Mas porque você se alegrou na dificuldade, se alegrou nas dificuldades, nos problemas e nas aflições, você vai se alegrar na sua glória, na glória de Cristo que há de vir sobre a sua vida. Você pode adorar a Deus por isso? Hoje as pessoas pensam, infelizmente, o contrário disso. Como as pessoas não são não são ensinadas a lidar com a perda, com a dor,
com o luto e com o prejuízo, quando isso acontece, eu não estou aqui dizendo que é o caso de todos, tá? Porque eu passei luto. Eu sei que tem irmão aqui que passou luto. Eu sei que tem pessoas que já sofreram com luto, mas eu estou aqui trazendo para você de um modo geral. Existem pessoas que não foram ensinadas a lidar com a perda, com o luto, com a fraqueza, com a dificuldade. E essas pessoas, quando isso acontece, elas se revoltam contra Deus. Por quê? Porque prometeram para elas, em nome de Deus, que a vida seria uma maré mansa. Prometeram para essas pessoas que a vida seria um mar de rosas. Venha para o Evangelho que vai mudar tudo. E você não vai ter mais dor, vai ter sofrimento, não vai ter mais angústia. E aí, quando ela passa por um problema, ela se frustra. Aí, quando não é que vem o alívio no momento, o que é que vem na mente da pessoa? Quem é que está errado? É Deus. É Deus. Porque prometeram tudo para você em nome de Deus e que a vida seria muito fácil. Aí, quando a vida não é fácil, na mente dessas pessoas, quem é que está errado? Deus. Jacó, agora observe aqui, Jacó era uma pessoa que consegue tudo o que ele conseguiu, mas com muita luta, repito, com muito esforço, com muita perda e com muita dor. Mas o diferencial foi que Jacó, ele conseguiu, ele não desistiu. Jacó perdeu os pais, certo? Sim ou não? E veja bem, não é que os pais de Jacó morreram, mas é que Jacó foi condenado a viver 20 anos. Eu estou falando de 20 anos, não estou falando de 20 dias, 20 meses. Jacó foi condenado a viver 20 anos longe dos seus pais por causa da confusão lá atrás que havia acontecido da bênção da primogenitura, do desejo de ser primogênito. Agora, se você prestar atenção aqui, você vai ver que Esaú, olha aqui, ele vendeu para o seu irmão o direito da primogenitura. Jacó não enganou o irmão dele nessa parte. Ele apenas propôs para o irmão a troca. E Esaú foi quem aceitou. Esaú é quem foi o espertinho aqui nessa situação. Tanto é que mais tarde, Esaú vendeu e depois não quis entregar a bênção da primogenitura para o seu irmão. Mas Jacó também erra. Por que ele erra? Porque ele sai fugido da casa do seu pai. Ele perde o convívio dos pais, por isso que eu disse que Jacó perdeu os pais. Ele perde o convívio dos seus pais por 20 anos. Jacó teve 13 filhos, mas Isaac e Rebeca, que eram seus pais, nunca deram um banho numa criança de Jacó. Os pais de Jacó nunca conheceram os seus netos. Jacó prosperou, sim ou não? Prosperou. Ele teve dinheiro, ele teve bens, mas os pais de Jacó nunca viram nada disso na vida dele. Você sabe o que é prosperar? Você sabe o que é se dar bem na vida e não poder voltar para casa porque você está jurado de morte? Era a situação de Jacó. Olha aqui, gente, a coisa mais gostosa na vida, uma das coisas mais gostosas na vida é você poder voltar ao lugar de onde você saiu. É você poder voltar lá na sua terra, mesmo que alguém não queira, não goste, mas voltar lá de onde você veio, na sua terrinha, onde você passou a sua infância, e lá você se alegrar, porque Deus te tirou de lá e te fez prosperar numa terra. Agora você está voltando de cabeça erguida e glorificando a Deus e dizendo: ai meu Deus, eu me lembro quando eu não era ninguém, quando eu não tinha nada, mas agora eu estou de volta, eu voltei por cima, porque Deus me abençoou, gente. Isso é maravilhoso. Mas Jacó não podia nem sequer voltar para casa.
Ele comprou o direito da sua primogenitura para ter o dobro da herança, mas nunca Jacó usufruiu de nada da sua herança. E agora ele está perdendo de novo. Jacó vem perdendo novamente, porque Labão, lembra de Labão? Que era seu sogro, que era seu tio e que era seu patrão, está mudando o seu salário e tentando agora impedir de novo a sua prosperidade. Na minha opinião, Labão, ele é um abusador. Jacó fala assim: meu tio, Labão, me dá as ovelhas malhadas e salpicadas. E olha o que a Bíblia diz, que Labão, escondido, o tio dele estava escondido, Labão manda os filhos dele separarem todos os animais malhados e levarem para longe antes que Jacó chegasse. Olha Labão enganando de novo aí Jacó. Jacó dormiu no deserto, foi enganado no casamento, foi explorado no trabalho e agora o sogro dele de novo tenta passar a perna nele outra vez. O que eu quero trazer nesse primeiro tópico é que Deus prefere ver a gente perdendo do que perder a gente. É triste isso, não é? É doloroso isso, porque você não está acostumado com esse tipo de palavra. Mas Deus prefere ver a gente perdendo do que perder a gente. Porque às vezes, agora você vai entender, porque às vezes as lutas, meus irmãos, elas fazem a gente voltar para o joelho. Somente através da luta que muitas pessoas voltam para o joelho. Somente através das dificuldades que muita gente, não estou generalizando, mas tem muita gente, e só através de uma luta, só através de um reverse, só através de uma tempestade, que ele volta para o joelho. Como assim, pastor? Jacó, no capítulo 28, se você depois pegar a sua Bíblia e ler lá Gênesis, capítulo 28, você vai ver que Jacó lhe fez uma promessa para Deus. Aí você pensa assim, Deus prometeu e não cumpriu? Não, Deus estava agora mostrando para Jacó o quão ruim é, o quão desagradável é, o quão desonesto é você prometer e não cumprir. Jacó no capítulo 28, ele fez uma promessa para Deus. Ele prometeu para Deus que daquela pedra, ali onde ele estava, ele construiria uma casa para Deus. Leia lá, Gênesis 28. Mas depois ele prosperou, daquele momento em diante, Deus foi abençoando, porque Deus acreditou na palavra dele. É assim que acontece conosco. Você vem para o culto, Deus libera uma palavra, e é isso mesmo, Deus quer que ele seja uma palavra liberada para você prosperar, para você continuar, para você vencer, para você caminhar, mas Deus conta que você cumpra a parte da sua promessa também nesse acordo. Depois que Jacó começou a prosperar, depois que Jacó cresceu, saiu de casa, sofreu muito, mas cresceu, prosperou, ele nunca cumpriu nada daquilo que ele havia falado. Jacó, quando ele não tinha nada, quando ele era um zero à esquerda, quando ele morava numa tapera, num lugarzinho pequeno, minúsculo, humilde, quando não tinha um carro, quando ia para a igreja a pé, não tinha um sapato, andava de chinelo, muitos descalços, quando Jacó não tinha nada disso, não tinha um camelo, não tinha uma Ferrari, quando Jacó ele não tinha nada, quando ele não tinha nada, repito, ele levantou um altar a Deus. Quando ele não tinha nada. Quando ele não tinha nada. Agora, depois de 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Depois de 20 anos, Jacó não levantou altar nenhum mais a Deus. Jacó não levantou altar nenhum mais ao Senhor. Foram 20 anos da sua vida sem levantar altares a Deus. Foram 20 anos da sua vida sem adorar a Deus. Foram 20 anos da sua vida sem falar com Deus. Foram 20 anos da sua vida sem cultuar a Deus. 20 anos, gente. 20 anos. Às vezes, a prosperidade,
faz a gente esquecer o que prometeu quando não tínhamos nada. Às vezes, um carro melhor faz a gente esquecer o que falamos para Deus quando a gente andava a pé. Às vezes, o dinheiro na conta faz com que a gente esqueça o dia em que clamávamos ao Senhor nas madrugadas e nas vigílias. Mas agora, Deus sabe que na dificuldade, na luta, você dobra o joelho e ora a Deus de novo. E é exatamente isso o que Jacó fez. Quando ele começou a perder tudo, ele vai para o joelho, e aí Deus fala assim: ah é, Jacó? Lembrou de mim agora, né? Agora você lembra de mim, né? Entenda muito bem o que eu quero dizer para você. Essa luta que muitas vezes passamos, essa luta que você às vezes passa dentro de casa, passa no trabalho, olha para mim, passa nas finanças, passa com seu esposo, passa com sua esposa, passa com seu filho. Isso aí é Deus dizendo: lembre-se de mim, Jacó. Segundo ponto, Deus também manda a gente voltar. Deus também manda a gente voltar. Venderam muitas vezes para a gente uma ideia de que a fé não tem marcha ré. Mas deixa eu dizer para você que a fé tem marcha ré sim. Por quê? Porque disseram para você que ser crente, ou que ser um homem ou uma mulher de Deus, é só andar para frente. É só ir atropelando tudo e todos, passando por cima de tudo e de todos e não respeitando nada. Essa foi a mensagem que nós ouvimos há muitos anos. Mas veja como é que o texto começa no capítulo 31. Jacó, volta para a terra dos teus pais. Deus mandou ele voltar. Deus mandou ele retroceder. Deus mandou ele lá atrás novamente. Se Deus não tivesse preocupado, diria: não, Jacó, continua que está tudo bem. Está indo tudo a mil maravilhas. Continua, eu estou te aprovando. Mas Deus para Jacó, parece que Deus põe a mão no peito de Jacó e fala: para aí, Jacó. Volta para a terra de teus pais. Quando Deus fala volta para Jacó, Deus está dizendo para ele o seguinte: Jacó, está na hora de resolver o que ficou pendente lá atrás. Jacó, está na hora de voltar e resolver o que ficou aberto. Jacó, está na hora de você voltar e resolver aquela pendência lá atrás com o seu irmão. Lembra disso, Jacó? Se passaram 20 anos e você se esqueceu, você prosperou, você deu certo, você conquistou, você cresceu muito, você ficou rico, mas você acha que está tudo certo, Jacó? Lembra daquilo que ficou deixado lá atrás. Tem uma pendência lá atrás. Havia 20 anos que Jacó fugia do problema, e agora Deus para ele e manda ele voltar e enfrentar o problema. Tem gente que vive sofrendo há 20, guarda isso, há 20, 30, 40 anos, sei lá, vive sofrendo, vai levando, vai empurrando com a barriga, porque ele vê as coisas continuando, ele vê prosperando, ele consegue trocar de carro, ele consegue crescer, ele consegue abrir uma empresa, ele tem dinheiro, então ele pensa assim: a bênção de Deus está sobre mim, está tudo bem, mas tem uma coisa aberta lá atrás que precisa ser consertada. Tem uma coisa, uma pendência lá atrás que precisa ser restaurada. Por quê? Porque hoje você está bem, tem uma casa boa, tem um carro, tem dinheiro, tem tudo. Assim como pedir perdão faz parte do nosso chamado como cristãos, como servo de Deus, também assim como liberar perdão faz parte do chamado. Talvez na mente de Jacó, no coração de Jacó, olha aqui para mim, ele pode ter pensado assim: não fui eu que fiz nada com meu irmão, então está tudo bem. Na mente dele é isso. Mas entenda-me bem que tem dois lados essa moeda. Primeiro lado é pedir perdão, porque faz parte do cardápio de cristão. Esse cardápio aí que você chama de evangélico, essa Bíblia, a palavra de Deus, faz parte. Pedir perdão, mas também tem um outro lado. Qual que é o outro lado? Liberar perdão.
Assim como estar de bem com as pessoas também faz parte da nossa postura como cristão. E hoje eu encontro muito isso. Eu vejo muito isso. Pessoas que estão no mesmo ambiente, e não é para você sair do ambiente. Senão, se você falar assim, então eu tenho que sair daqui. O negócio não é mudar de lugar, é você mudar de postura, é você mudar de atitude, é você reconhecer que você precisa perdoar e pedir perdão também. Mas quando o pastor diz, você precisa voltar e resolver, muitas pessoas se ofendem. Só que isso, meus amados, eu repito, está no pacote do Evangelho, desde o começo. Deus manda voltar para reparar o que ficou quebrado. Não é só seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse bem, que o passado não existe mais, o que passou, passou, e aí você vai atropelando tudo, vai atropelando todos, vai tomando a ceia do Senhor, nem se examina mais, fazendo vista grossa do seu coração. Mas Deus está lá em cima, lá no alto dos céus, no seu trono e na sua habitação, dizendo assim, volta Jacó. Jacó, volta. Jacó, como é que está o teu pai? Jacó, como é que está a tua mãe, tua irmã? Tua família, seu esposo, sua esposa, seu filho. Jacó, como é que está a sua filha? O sócio que te ajudou, Jacó, pessoas que ficaram lá atrás, as pessoas que te ajudaram no início da sua caminhada. E aí vem o terceiro e último ponto, e aqui eu encerro dizendo: não se permita ser vítima para sempre. Não se permita ser uma vítima para sempre da vida. Porque existem pessoas que se escondem através das tragédias da vida. Não se permita ser uma vítima para sempre. Eu já acompanhei histórias horríveis. Já vi, eu e minha esposa, casos terríveis. Abusos morais, abusos físicos, abusos espirituais, abusos ministeriais. E aí quando você se depara com um pastor que é calmo, manso, sereno, tranquilo, de paz, você se acha que está tudo errado, tem alguma coisa errada aqui. Você estava tão acostumado a vir de um ambiente de abuso, um ambiente de pressão e opressão, que quando você chega num ambiente onde é pregado a palavra de verdade, onde temos um culto verdadeiro, onde nós adoramos a Deus na consciência, um culto racional, você acha que está faltando alguma coisa, está faltando uma confusãozinha aqui, está faltando um bafão ali, está faltando um escândalo ali. Eu vi muito isso já. Talvez você nunca teve a coragem de chegar para mim, como seu pastor, para a pastora, confessar a sua dor, falar onde dói, falar o que te machuca, aquilo que te prende a vida toda. Mas escute o que eu vou dizer para você. Não permita ser vítima para sempre. Você não é vítima de absolutamente nada. Você é um sobrevivente. Se você está aqui essa noite é porque você é um sobrevivente. Existe uma diferença enorme entre ser vítima e ser sobrevivente. Você sobreviveu. Deus te guardou. Deus te livrou. Deus te protegeu. Deus te escondeu e a página virou. Talvez o que você sofreu tenha sido tão grave, mas tão grave, que você sente que ganhou o direito agora de viver se vitimizando para sempre. Coitadinho de mim. Mas esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Ah, pastor, falar é fácil. Sim, meu irmão, falar é fácil mesmo. Mas como sair disso? Tem como sair disso, pastor? Tem como sair do vitimismo? Tem como sair da dor? Tem como sair desse pranto? Tem como sair disso? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Perdoando. Perdoando. Eu não vejo outro caminho a não ser perdoe. A história de Jacó nos fala muito disso. Ele caminhou a vida toda, quase isso, quase aquilo, quase conquistando, quase entrando, quase saindo, quase vendendo, quase comprando, quase dando certo. Sofreu a vida toda, mas lá na frente
Deus falou com ele: tem alguma coisa que precisa ser acertada. Para você prosperar de fato, para você voar, para você decolar. E na verdade, deixa eu dizer algo para você aqui muito importante nessa noite, guarde isso. Decolar é fácil. Decolar, qualquer um pode decolar. Qualquer um pode viralizar na internet. Sim ou não? Difícil é permanecer. E aí que está a nossa maior dificuldade. A gente começa muito bem. A gente começa o evangelismo bem. A gente começa cantando bem. A gente começa evangelizando bem. A gente começa vindo bem nas coisas, fazendo as coisas de Deus bem. Mas a vida, ela é cheia de obstáculos, cheia de intempéries, cheia de percalços, cheia de espinhos. O caminho é doloroso. Preste atenção nisso. Só tem um jeito para você se curar quando você tem uma pendência: é perdoar. Eu não sei quem é que está pendente aí no seu relacionamento, na sua vida. Se é alguém de perto, o meu conselho é: chegue até ele, chegue até ela, converse com ele às 7. Se é alguém de longe, ligue, converse, faz um FaceTime, resolva as pendências. Agora preste atenção nisso, guarde isso que eu vou dizer para você. Uma palavra pastoral, sumamente, extremamente pastoral nessa noite. Perdoar, meus amados, não é desculpar. Existe uma diferença enorme entre perdoar e desculpar. Desculpar é declarar inocente quem te feriu. Estou dando uma desculpa. O Evangelho não te pede isso. O Evangelho não manda você fingir que nada aconteceu. E cá entre nós somos muito bons para fingir. O negócio está pegando fogo lá dentro de casa, mas a gente chega aqui e a gente consegue colocar aquela capa da religiosidade e parece que nada está pegando fogo, nada está dando errado. Tem gente que não consegue, eu sei, você olha para a cara dele, você vê, o negócio não está bem, mas tem gente que consegue se mascarar. E aí está o perigo. O Evangelho não manda você fingir que nada aconteceu, mas o Evangelho é pedir, é falar para você perdoar, porque perdoar é tirar, guarda isso. Perdoar é tirar da pessoa o poder de continuar controlando a sua vida. Perdoar é quebrar a corrente, a cadeia, a algema, a amarra que te prende. Porque quando você diz, eu te perdoo, quando você chega na pessoa, eu estou falando de Jacó, que Deus mandou ele voltar lá atrás e se acertar com o irmão que queria matá-lo, com 300 ou até 400 homens. Deus mandou ele voltar, e eu acredito que quando ele volta morrendo de medo. Será que se eu vou chegar lá não vai me matar de novo? Vai querer me matar de novo? E assim é o que passa na sua mente. Você não vai até a pessoa porque você está com medo de ir lá, ele não te aceitar, ele fechar a porta na sua cara, ele te rejeitar, ele te colocar para fora. Mas quando você diz para a pessoa, toma coragem, vai na cara dela, chega até ela com temor, tremor do Senhor e oração e diz, eu te perdoo, você está dizendo, você não manda mais em mim. Quando você vai a alguém e diz assim, eu te perdoo pelos males que me fizeram, você está dizendo, você não tem poder, você não tem autoridade, você não vai me prender mais, porque eu sou um homem livre, eu sou uma mulher livre, e o Senhor me chamou para ter liberdade. Você vai dizer, eu não sou mais tua vítima, eu te perdoo no nome de Jesus. E esse é o princípio do perdão. Por quê? Porque o Evangelho é libertador. O Evangelho veio para nos libertar. E tem gente que pensa que a amarra é só demoníaca, pensa que a amarra é só opressão e depressão. A amarra também é comportamento, é atitude, é coragem, é fé, é tomar uma decisão, ouvir a voz de Deus como está sendo pregada hoje e chegar e tomar uma conclusão e dizer, eu não conseguia andar, mas a partir de hoje eu vou estar livre, porque se o Filho me libertar, se a palavra me libertar, eu verdadeiramente serei livre. Nessa noite Deus está libertando você de uma prisão que te prendia há 20, eu não sei, há 10, há 30, há 40 anos, mas Deus nessa noite está dizendo, você vai voar novamente, você vai cantar novamente, você vai adorar novamente, você vai vir no culto terça-feira novamente, você vai prosperar novamente.
novamente, porque eu quero te dar a prosperidade genuína. A prosperidade financeira não é nada, gente. A prosperidade que Deus quer te dar é a liberdade de ser um homem e de ser uma mulher livre. Quantos estão entendendo esta palavra? Levanta a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Então, Deus disse a Jacó, estou encerrando, queria convidar o grupo de louvor para subir aqui, por gentileza. Deus disse: Jacó, volta. Diga comigo, volta. Diga de novo, volta. Volta e enfrenta. Volta e enfrenta a Esaú. Você teria coragem? Quantos Esaús tem na sua vida? Pense aí, não me diga. Pense aí quantos Esaús tem na sua vida. Aqueles que te perseguiram, aqueles que quiseram te matar, quiseram te destruir, quiseram te prejudicar, que falaram mal de você. Quantos? Deus disse para ele: volta, Jacó, volta e enfrenta Esaú. Porque Jacó também estava vivendo como vítima. Quem não se perdoa, quem não libera perdão, quem vive nessa amarra, ele vive uma vítima amarrada. E Jacó estava vivendo como vítima do irmão. E olha, 20 anos. Quantos anos você está preso? Quantos anos você não consegue dar um glória a Deus, aquele glória a Deus assim alegre? Quantos anos você não vê as coisas fluir de fato dentro da sua vida? Mas Deus fala: não se preocupe, Jacó. Você está com medo de ir lá até Esaú? Não se preocupe, Jacó, porque eu serei contigo. Deus está dizendo nessa noite que é Ele que é contigo. É o braço do Senhor, é a mão forte do Senhor, é os anjos do Senhor, é a força do Senhor. E sabe como é que termina essa história? Não poderia terminar diferente. Os dois irmãos, Jacó que não sabia se o irmão iria o aceitar, Jacó que não sabia como é que seria o desfecho, e foi até com medo. E às vezes é assim, a gente vai até a pessoa, mas vai até com medo, ressabiado, com medo, não sei se ele vai me aceitar, se ele vai me entender. Mas quando Deus está no negócio, Deus prepara tudo. Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus. Quando Deus está no negócio, Deus prepara tudo. Deus já estava preparando o coração de Esaú para receber o irmão. E sabe como é que termina a história? Os dois se abraçam e os dois choram muito e choram juntos. E Esaú diz: agora eu também fui abençoado por Deus, porque até Esaú estava preso, até Esaú não conseguia se libertar, e ficar livre. Nessa noite está havendo liberdade dos dois lados. Não conte que alguém é pior que você, não pense que alguém deve fazer o que você deve fazer. Faça você, porque Deus já está preparando a liberdade para você, está preparando a liberdade para ele. Fica de pé comigo que nós vamos orar nessa noite no nome de Jesus, porque hoje tem liberdade. Feche os seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que haja agora, Deus, o reflexo da libertação através da tua palavra. Que haja agora o poder transformador desta palavra, que foi liberada, que foi plantada, que foi, ó Deus, enviada como mensagem do Senhor para os nossos corações. E agora nós queremos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que nós recebemos do Senhor nessa noite. Abençoe os teus filhos, abençoe a casa deles, abençoe o lar deles, abençoe a família deles, abençoe a vida deles. Abençoe a entrada, abençoe a saída, abençoe aonde eles colocarem a planta dos seus pés, abençoe o seu coração, que quem sabe está ferido, magoado, entristecido, mas nesta noite o bálsamo de Gileade venha sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, que haja um derramado do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro sobre a sua vida um derramar de Deus, um novo de Deus, uma nova etapa, uma nova fase, um novo momento, uma nova história. Deus está fazendo algo tudo novo nesta noite, para a glória do teu santo e bendito nome.